Seja muito bem-vindo ao Review, eu sou o Pedro Pamplona e hoje eu quero te apresentar o melhor livro do Mark Driscoll que nós temos em português. Isso mesmo, Driscoll. Não deixa aí o teu preconceito te fazer desligar esse vídeo, parar de assistir, porque vale muito a pena, o livro é realmente muito bom. Gente, eu sei que o Driscoll é um cara controverso, eu sei que ele já errou na sua vida ministerial, ele teve aquele erro com a publicação dos seus livros, enfim, a sua igreja também foi por água abaixo, recentemente ele recomeçou, está no novo ministério, na nova igreja, e aí muita gente não gosta do Driscoll, muita gente gosta, muita gente deixou de ler, mas eu queria aqui falar de uma obra que realmente vale muito a pena você ter e você ler, que é uma obra do Driscoll, ok? Que é este livro aqui que eu estou com ele em mãos, chamado Morte por Amor, que são cartas da cruz que o Driscoll escreveu. Okay? Então, eu não conheço nenhum outro livro em português que tenha um conteúdo desse tipo. Eu vou já explicar do que se trata esse livro, e se você conhecer algum outro livro que também é assim, você pode colocar aí nos comentários, mas eu particularmente não conheço, não me lembro agora, ok? Então, este é um livro que eu considero que o máximo de cristãos possível deveria ter acesso, eu vou já dizer por quê. Então ele foi publicado pela Tempo de Colheita, que era uma editora que publicava as obras do Driscoll em português. Para mim esse livro, além do melhor, é o mais bonito dele. Você pode ver aqui o trabalho que foi feito, já eu mostro por dentro, mas é um livro que, dos meus aqui também, é um dos mais bonitos que eu acho, né? Então, além do conteúdo, tem essa questão da estética, que eu gosto muito, né? Há outros livros do Driscoll em português, eu tenho dois deles aqui, que é o Jesus Vintage e o Igreja Vintage, né? Que são dois livros também bons do Driscoll. Há outros que ele publicou, né? Eu já li sobre a Reformição, existe também o Confissões de um Pastor da Reformição, acho que, se eu não me engano, é esse o nome, mas esse Morte por Amor é o melhor livro do Driscoll. Por quê? Porque aqui ele faz uma teologia da cruz, da obra de Jesus, aplicada diretamente aos pecados e questões humanas que eu e você podemos enfrentar, ou que eu e você podemos lidar quando estamos lidando com outra pessoa. Então essa é uma teologia da cruz que é feita de forma prática, que é feita já lidando com o problema do pecado humano de várias situações humanas. Eu vou deixar o próprio Driscoll falar aqui na sua introdução, no seu prefácio, na verdade, ele vai explicar o propósito desse livro. Ele diz assim: nossa abordagem empenha-se em mostrar que não existe comunidade ou ministério cristão sem uma rigorosa teologia da cruz aplicada de forma prática à vida de pessoas de carne e osso. Então, ele quer construir uma teologia da cruz ao mesmo tempo que ele já está aplicando a teologia da cruz. Por isso são cartas da cruz, porque ele escreve a pessoas que estão precisando do Evangelho, ele vai aplicar o Evangelho, a morte e a ressurreição de Jesus, direto aos problemas e pecados dessas pessoas. Ele explica sobre os capítulos e coloca dessa forma aqui. Cada capítulo inclui um retrato de Deus, porque, para permanecer fiel, toda teologia deve começar e se manter centrada em Deus. Cada capítulo, então, passa a examinar um aspecto bíblico do pecado e um efeito correlato da morte de Jesus como solução para o problema do pecado conforme prescrito por Deus. Ao ler o livro, gostaríamos que você percebesse que consideramos tanto a morte quanto a ressurreição de Jesus verdades intimamente relacionadas e que constituem, na realidade, um único acontecimento. Então, o que você vai ver aqui no livro são capítulos sobre problemas e pecados que pessoas estão enfrentando, pessoas que o Driscoll lidou no seu ministério pastoral. Então, ele escreve cartas com uma teologia da cruz aplicada diretamente à vida dessas pessoas. Tá? Eu vou pegar aqui, por exemplo, dois dos meus preferidos, né, que é o capítulo 1, que se chama o seguinte: os demônios estão me atormentando, Jesus é o Cristo Victor da Kate. Então o Driscoll pega essa faceta da cruz, desse Cristo vitorioso, né, dessa vitória que Cristo teve sobre os poderes das trevas, sobre o diabo e seus demônios na cruz do Calvário, né? Esse é um dos significados da cruz, e ele vai aplicar então diretamente à vida aqui da Kate. Então eu quero mostrar aqui só o começo do capítulo, né? Todo capítulo vem com essa ilustração que conta um pouco da história, vem com
primeiramente, a explicação aqui da situação da pessoa, tá? Então ele começa aqui: Kate é minha amiga, eu sou o seu pastor, ela foi criada no que se imaginava ser um lar cristão, e desde pequena Kate começou a experimentar formas de opressão demoníaca, né? E ela foi atormentada por isso. Então, depois dessa apresentação, o Driscoll vem e começa a carta aqui, ó: querida Kate. Então ele vai discorrer agora sobre uma teologia da cruz aplicada a esse problema da Kate. Então, ao tratar da Kate, ele está fazendo a teologia e fazendo teologia tratando da Kate. É algo muito pastoral, muito prático sobre o evangelho e a vida das pessoas. Outro capítulo que eu gosto muito é o 5, que diz assim, o título dele é o seguinte: eu abusei sexualmente de uma criança. Olha que pesado, né? E aí a resposta é: Jesus é a justificação do John. Então, se nós abrirmos aqui na página 117, você vai ver o mesmo formato, tá? Tem aqui a ilustração sobre a história do John, né? O Driscoll vai começar a apresentar aqui a situação do John. Ele, sendo um adulto, teve contato sexual com menor de idade, e isso nos Estados Unidos é muito grave, a justiça vai para cima, né? Algo mesmo de pedofilia. E ele foi julgado, ele foi condenado, né? Ele teve que assumir a sua culpa, e isso colocou numa depressão profunda. Ele não tinha mais relacionamento nenhum com Deus, ele se sentia culpado, não havia perdão para ele, segundo ele. Então, o Driscoll começa a escrever aqui a carta: querido John, e vai fazer essa aplicação da cruz como justificação para o pecado do John. Okay? Então, é algo realmente pastoral demais, uma teologia feita ali no meio das ovelhas, na aplicação da vida das ovelhas, nos pecados que nós temos enfrentando. Então esse é um livro diferente, é um livro que tem me abençoado muito, principalmente como pastor, mas pode abençoar a vida de qualquer um, porque você pode estar lidando com esses pecados. Deixa eu mostrar aqui o índice dele, porque você pode lidar com os seus pecados, você pode estar lidando, né, com o pecado de outras pessoas, e o remédio, a solução sempre parte da cruz de Jesus, ok? Então aqui está um índice, você pode dar um pause aí para você ler todos os problemas e pecados que o Driscoll vai lidar, escrever essas cartas, ok? E aqui estão alguns deles, né? A minha esposa dormiu com meu amigo. Jesus é para Luke o sacrifício da nova aliança. A cobiça sexual, meu Deus, Jesus é a redenção do Thomas. Ele me estuprou. Jesus é a expiação de Mary. Eu vou para o inferno. Jesus é o resgate de Hank. Odeio meu irmão. Jesus é a reconciliação do Kurt. Eu quero conhecer a Deus. Jesus é a revelação de Susan. Então ele apresenta todas essas facetas da cruz em aplicações práticas nas vidas das pessoas, né? Por isso que eu acho esse livro uma pérola, assim, né? Eu, como pastor nas pregações, uso demais aqui as ilustrações, como o Driscoll aplicou isso na vida das pessoas. Em aconselhamentos também uso em vários momentos eu recorro a este livro para lembrar do que a cruz pode fazer diante desses pecados ou de pecados parecidos com esse, né? E eu acredito que isso é muito bom para nós, e é muito bom quando nós lidamos com outras pessoas também. Então aqui está o Evangelho sendo aplicado à vida de pessoas, tratando de problemas reais e às vezes muito pesados, como você viu aqui. Por isso que eu considero este livro o melhor livro que o Mark Driscoll tem em português, né? Eu não conheço os outros livros em inglês dele, ele publicou já novos livros, mas dos que eu conheço, este é o melhor. E eu sei que ele não é fácil de achar, tá? Mas procure por esse livro, procure em sebos, procure na estante virtual, procure com um amigo que tem, que você possa ler emprestado, procure ver se tem alguém vendendo, né? Mas eu não venderia se eu tivesse esse livro. Enfim, procure por ele, você vai ser abençoado, né? Rompa os seus preconceitos. Essa é uma boa obra do Driscoll. Você vai ver que não estou mentindo, não indicaria se não fosse verdade, ok? Então essa é a minha indicação de hoje. Espero que você possa ler e conhecer esse livro e que Deus possa lhe abençoar por meio dessa leitura, que o Evangelho seja sempre o centro das nossas vidas e a grande solução para os nossos pecados e dilemas. Que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!